sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler os versículos 9 e 10. Aleluia. E disse-me: escreve bem, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: olha, não faças tal, porque sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Você pode repetir comigo? O testemunho de Jesus. Mais forte. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Todas as coisas que existem passaram a existir daquilo que não é visível, do que é espiritual. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus é essência. Jesus é essência. O que há por trás da profecia declarada é essência. Existe algo muito interessante sobre o nome de Deus. O nome de Deus, ele é escrito por 4 consoantes, o que chamamos de tetragrama. YHWH. Essa palavra, ao longo dos anos, se perdeu a expressão. E foram construídos estruturas linguísticas para completar o que ninguém sabia falar. Porque os ortodoxos hebreus foram perdendo a expressão do nome de Deus devido à santidade que prestavam até para copiar o nome de Deus. E foram colocadas as vogais A e E. E aí passou a se pronunciar Iavé. Mas os ortodoxos hebreus foi descobrido ao longo do tempo, com estudos arqueológicos, que existiam palavras que eles não pronunciavam usando a língua e nem o céu da boca, que é a estrutura normal de se pronunciar qualquer palavra em qualquer língua. Mas foi descoberto que as palavras dos originais, dos ortodoxos hebreus antigos, eram expressadas de outra forma. E qual era a forma que era expressada? Com o som da respiração. E as 4 letras do nome de Deus são indicativos vocálicos. O Y indica um som, não de uma palavra, mas um som de respiração. O H em si indica outro som, de inspiração. O W, outra indicação. E o nome de Deus pronunciado originalmente pelos ortodoxos hebreus, YHWH, era aleluia, rebalabalaba, seriandalaba, rebalabalaba, se.
Você está entendendo? Você ouviu? Irrevarre? Só que é com o diafragma e os pulmões. Em Gênesis 2, o Senhor diz que soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. E o homem se tornou alma vivente. Quando Deus sopra o seu espírito, que é traduzido ali em Gênesis 2:7 como fôlego, a palavra ali é ruar, que significa o Espírito de Deus. Essa é a tradução correta da palavra. Quando Deus sopra no homem, Ele sopra a sua essência. E eu te pergunto, qual a primeira coisa que o ser humano faz quando ele nasce? Respira. E o que ele faz toda a sua vida até que ele morra? E o que ele não pode fazer, deixar de fazer para estar vivo? Então eu quero te dizer uma coisa. Todo ser humano que está vivo na face da terra está chamando o nome de Deus! Está chamando o nome de Deus! Todas as tribos, línguas, povos, raças e nações estão chamando o nome de Deus. Espírito vivo. Deus assinou a sua obra, colocando o grito do seu nome no interior sobrevivente de todo ser humano. E quando o anjo fala para João: ei, não me adora, adora a Deus. E aos seus irmãos, adorem a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é a essência de Deus. Jesus não venceu Satanás com ódio ou com a força do seu braço. Jesus venceu com a essência de Deus, que é o espírito do amor. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Quando eu falo de profecia, queridos, eu estou falando muito mais do que palavras. Porque palavras são direções, determinações, empoderamento de realidades. Mas eu e você entendemos agora que dentro de nós tem uma essência maior do que as palavras. E essa essência é o nome e o Espírito de Deus, que juntos se formaram o testemunho de Jesus. E é nesse Espírito, preste atenção, que Deus quer te ativar profeticamente. Deus quer fazer de mim e de você profetas do amor. Profetas com a essência dele. Com essa essência, nós vamos mudar o mundo. Porque as nossas palavras serão consequências.
de uma essência. Porque não tem a ver com o que eu quero conquistar. Tem a ver com o quanto eu estou disposto a me entregar. Pode aplaudir o Senhor. E quando o sábio Salomão diz isso, a vida e a morte estão no poder da língua. Ele está dizendo de uma percepção que ele teve. Porque quando tratamos profecia como palavras, é uma avenida de mão dupla. Eu posso profetizar para a vida se eu tenho a essência do Espírito. E eu posso profetizar para a morte se eu não tenho a essência do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 2. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como símbolo que retine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, disso nada me aproveitaria. Mas eu quero me ater aqui no 2. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada eu seria. Queridos, o mistério de transportar montes, o mistério de conhecer a língua dos anjos, o mistério de conhecer a língua dos homens, é maravilhoso demais, é magnífico demais. Mas Deus está nos dando uma advertência aqui. Qual é o espírito que está dentro do conhecimento desses mistérios? Para que você quer profetizar? Para que você quer transportar montes? Para que você quer poder? Existe um conflito eterno entre o poder e o amor. Só aqueles que entendem o amor são dignos de receberem o poder. Recantarabá, seriandalabá. O poder sem a essência do amor é perigoso, é humano, é maldoso. A profecia é um princípio de empoderamento sobre o futuro. O limite que existe entre os dois mundos, quais dois mundos? O mundo físico e o mundo espiritual, o limite que os divide é separado pelo poder profético, queridos. Existe uma busca de invasão no mundo espiritual pelas forças que vêm do céu em nós. Existe esse poder de invasão. Mas existe também um poder de invasão no mundo espiritual pelas forças que procedem de Satanás. Nós dissemos que Deus é profético. Mas eu quero te dizer uma outra verdade. Satanás também é profético. Satanás também se move nos mesmos gabaritos e plataformas proféticos que nós nos movemos. Ei, qual é a diferença?
ele nunca terá a essência de I, Ré, Fá, Ré. Não, essa não. Essa ele não terá jamais. Por isso que Paulo está dizendo essa palavra de confronto. Ei, você pode ter a fé para transportar montanhas. Você pode dar o seu corpo para ser queimado. Se você não tiver amor, isso de nada adianta. Vamos continuar lendo. Coríntios 13, a partir do 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. A profecia é o conjunto do amor, da esperança e da fé. Quando eu profetizo sobre o destino do Brasil, eu tenho esperança, eu tenho fé. Mas antes disso eu preciso ter amor. Mas antes disso eu preciso me incluir no processo sacrificial. O amor perdoa. O amor anda segundo a milha. O amor vai além de si mesmo. E Paulo disse: quando vier, conhecerei. Mas ele termina dizendo: já veio. Sabe quando? Quando vier, é a particularidade de cada um. Profeta, qual o seu nível de compromisso com o projeto de Deus? O projeto de Deus foi se dar. O projeto de Deus foi se entregar. O projeto de Deus foi amar o desesperado. Foi levantar o caído. O projeto de Deus não foi a glória humana. O projeto de Deus foi a reconstrução do que estava destruído. Quando nós entendermos que Deus quer compartilhar o seu coração conosco, então nós seremos ativados profeticamente. E profetizaremos em todo o tempo. E usaremos palavras, se elas forem necessárias. Não dá para resumir profecia em palavras. Tudo que fazemos profeticamente é lindo, mas válido se estiver sendo feito sobre a essência do amor. Os atos proféticos são poderosos. Eu creio, eu amo, eu pratico os atos proféticos. Mas se nós fizermos o ato profético com a motivação errada, nós podemos ser assaltados por aquele que também se move no profético. Quem está entendendo, aplauda o Senhor. Certa vez,
Na minha adolescência, há poucos anos atrás, eu participava de uma igreja onde teve um conflito de liderança. E um determinado líder que cuidava dos jovens entrou em uma guerra filosófica e conceitual com o líder daquela igreja. A líder era uma pastora. E um dia, aquele líder de jovens convocou todos os jovens para subirem ao monte para orar. E deu a seguinte direção para os jovens: a nossa pastora está errada. E vamos orar para que Deus tire o cajado da igreja da mão dela. E começaram a orar naquele monte. De repente, caiu num canto. E todos acharam que estavam cheios do Espírito Santo. E aquele jovem começa a gritar: apóstolo, me tira daqui! E de repente cai outro para outro canto. E de repente cai outro para outro canto. Cai outro para outro canto, cai outro para outro canto. Uma verdadeira catarse no alto daquele monte. Aqueles jovens aprisionados no mundo espiritual por demônios. Passa um outro pastor perto daquele monte. E houve aquela sessão de terror. Jovens possessos, presos no mundo espiritual, em um arrebatamento das trevas. A igreja está entendendo? Ele olha aquela cena e o Espírito Santo fala com ele: vai na casa da pastora, acorda ela, porque só ela pode quebrar essas correntes. Ele pega o carro, vai na casa da pastora às 3 horas da manhã, uma senhora de 60 anos. Bate na porta, bate na porta, bate na porta, acorda ela. Ela chega: meu filho, eu sou uma velha, uma senhora, você me acorda no meio da madrugada. Pastor, os jovens estão todos amarrados por demônios no alto do monte. E a senhora precisa ir lá para libertá-los. Aquela irmã vestiu a sua roupa, saiu da sua casa e chegou naquela sessão de pavor. Ergueu as suas mãos e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem os que fazem. Arranca-os das trevas. E aí aqueles jovens foram libertos daquela situação. Ainda bem que eu não era daquela turma, eu era da turma dos adolescentes. Qual foi o movimento que aquele líder neófito fez? Profético. Vamos orar para que a autoridade seja tirada da mão de um líder. Queridos, governo é coisa séria. Quem implanta governo é Deus. E quem tira é Ele. Não pode existir confusão com o poder da palavra e a essência profética do reino de Deus. Cuidado, profeta! A tua boca é um instrumento que, se não estiver na estrutura do céu, será usada pela estrutura do inferno. Não tem meio termo. Não é porque você se alinha com o diabo, não! É porque ele é ladrão e ele conhece o processo. Só seremos ativados profeticamente se andarmos no princípio do amor. E o princípio do amor coloca o governo nas mãos de quem é de direito. Deus é o Senhor da nossa vida. Por isso ele construiu uma estrutura de interdependência.
da igreja, maior autoridade sobre a terra, está no padrão da interdependência. Não existem isolados, existem interdependentes. Nós vamos ver aqui uma história que nos mostra e nos revela o poder do governo profético. E nessa história que nós vamos ver, existe uma história por trás da história. Essa história aconteceu na Pérsia, um império que continha 127 províncias, da Índia até a Etiópia. Um território gigantesco sobre a terra. E quem governava esse território? Satanás. Vamos abrir lá no livro de Esther, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 6. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Ramã, filho de Ramedata, ou Agagita, e o exaltou, pondo-lhe o assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim ordenara o rei a seu respeito. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transgredistes a ordem do rei? E sucedeu que, dizendo-lhe eles isso dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Ramã, para verem se o procedimento de Mardoqueu seria tolerado, pois ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de ódio, mas achou pouco tirar somente a vida de Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo Mardoqueu. Por esse motivo, Ramã procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assuero. O que nós estamos vendo aqui, queridos? Nós estamos vendo um relato de uma guerra de tronos, de poderes, para entendermos que o poder profético é que determina o governo. E temos a figura de um homem honrado pelo rei, Ramã. E temos a figura de um homem agora perseguido por aquele que tem autoridade, Mardoqueu. Mardoqueu era um homem que amava a Deus. A diferença desse homem era o seu amor por Deus. Ele vivia a essência de Yahvé, dentro de um reino corrupto e pecador. Ele não se rendia aos costumes da sua época. Ele era um profeta do amor. E a história começa com uma rainha que é deposta do seu trono, e a enteada, filha adotiva deste homem, é escolhida como rainha. Quando o profeta está na essência de Deus, Deus terá segredos com ele. E Esther é tomada para ser uma das concubinas do rei. E vocês conhecem a história, ela é escolhida. E um dia, andando perto do palácio para saber como estava sua enteada, filha do amor, que não era sua filha de sangue, mas que ele a criara porque amava, praticava o amor. Uma das maiores manifestações da essência do amor
é a postura de paternidade. Pais só são pais porque amam. Pais não são pais porque têm o poder de serem pais, mas porque têm o amor e que por ele podem ser pais. E Mardoqueu tinha esse segredo profético com Deus. E a sua filha do amor foi colocada no trono. E um dia andando no palácio, ele ouve uma conversa de dois homens que queriam matar o rei. E ele conta para sua filha do amor, e ela conta para o rei, e o rei é livre da morte. Um segredo estava velado com esse homem. Agora esse homem está na mira de um tirano endemoniado e soberbo, ávido, cego pelo poder e detentor do poder. Só que Amã é apenas uma peça no quebra-cabeça de Satanás. Porque quem quer impor o governo sobre o povo de Deus é Satanás. Mas o governo do povo de Deus é de Deus, quando o seu povo anda na essência do seu amor. O diabo pode querer fazer qualquer coisa com a sua vida. Se você estiver na essência do seu pai, ele tem governo sobre a sua história. E Deus governava a vida desse homem. E esse homem era estratégico. Ele disse para sua enteada, Esther, não revele o seu povo. E ela vai para o palácio e se mantém em segredo. Mas quando ele é questionado pelos homens, por que ele não se dobra a Ramã, ele diz, porque eu sou judeu. O problema dele não era revelar a verdade. A questão com Esther era uma estratégia de guerra. Profetas têm estratégia. E quando Ramã vê aquele homem, e aquele homem não se dobra perante ele, Ramã ficou muito irado, fica com ódio. E ele cria um plano. Não quero só destruir esse homem, quero destruir o seu povo. Quem fez isso nascer no coração de Ramã? O próprio Satanás. Porque ele quer o governo. Ele quer o governo. Vamos ver o que acontece no versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º mês do rei Assuero, se lançou Pur, isto é, sorte perante Ramã, para que cada dia e para que cada mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero, existe espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, um povo. O problema não era mais com Mardoqueu, era com o povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que seja destruído. Eu pagarei 10.000 talentos de prata aos encarregados dos negócios do rei, para se recolherem aos tesouros do rei. Então o rei tirou do seu anel do dedo e o deu a Ramã, filho de Ramedato, o Agagita, inimigo dos judeus. E disse o rei a Ramã, essa prata é dada como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Queridos, quando Ramã vai falar isso com o rei, ele já era o homem mais honrado do rei. O problema começou porque Mardoqueu não quis se dobrar a ele. E ele vai, então, requerer a vida do povo judeu. Qual era o ano do reinado de Assuero que esse problema entre Mardoqueu e Ramã aconteceu?
12º ano. Só que Ramã, antes de pedir a cabeça dos judeus, ele tira sortes 12 meses. Sabe o que Ramã estava fazendo? Atos proféticos. O que significa o 12 na Bíblia? Governo. 12 apóstolos. 12 tribos de Israel. Nova Jerusalém com 12 portas e 12 anjos guardando cada uma. 12 tronos na Jerusalém celestial. Jesus, com 12 anos, estava no templo conversando sobre os negócios do seu pai. Quando Jesus começa a se mover no profético, ele enfrenta uma situação com o número 12 duplamente. Um homem vem pedir a cura de uma filha que está morrendo com 12 anos. E uma mulher com 12 anos com fluxo de sangue vem pedir a cura. Jesus para e cura a mulher. A vida que está indo embora é devolvida. Nesse processo, a filha de Jairo morre. A morte visita uma criança. Eu vejo a figura da igreja ali. Uma igreja querendo crescer. E uma igreja madura querendo continuar. E Satanás querendo tirar a vida das duas. Com o número 12. E o Senhor Jesus cura a mulher. E vai lá ressuscitar a menina. Capítulos 8 e 9 de Lucas. Jesus demonstra com clareza o poder do governo através do número 12. Isso não é estratégia humana, isso é símbolo profético. Depois que Jesus ressuscita a menina, ele vai pregar para a multidão e a multidão tem fome. Ele multiplica pães e peixes. E quantas cestas sobram? Não é por acaso. Qual era, pastor Daniel, o ano de Assuero? 12º ano do reinado de Assuero. Satanás toma um soberbo para querer destruir o povo de Deus. Esse soberbo faz 12 atos proféticos. Vocês estão entendendo que Satanás é profético? Além de tirar a sorte 12 vezes, antes de pedir a cabeça do povo, agora ele está revestido de autoridade profética para governar sobre o povo de Deus. Ele vira para o rei e diz: eu vou dar 10.000 ciclos de prata para a tesouraria do rei. Ele sela os seus atos proféticos como oferta à igreja. Está parecendo alguma coisa que você já fez na sua vida? Satanás segue os passos de Deus. Isso tem que te fazer entender que ser profético dá certo. Mas se não tiver na motivação correta, o certo será roubado pelo diabo. Porque ele quer poder e governo sobre as nações da terra. Número 10. Validação de governo. Número 12. Implantação de governo. Número 10. Validação de governo. Com 10 pragas, Deus desconstruiu o governo do Egito. Politicamente, religiosamente, culturalmente, fisicamente, financeiramente, economicamente. 10 pragas. O Egito era a nação mais poderosa da terra. Quando Deus manda as 10 pragas, o rio vira sangue, os piolhos, as rãs, a chuva
de granizo, as úlceras, as 10 pragas. O Egito nunca mais se ergue dessa destruição. Estuda a história, a arqueologia. Veja a história do Egito. Depois que Israel saiu do Egito, o Egito se tornou uma das nações mais estragadas do planeta. Quando você vai a Israel e passa pelo Egito, o Egito é um grande favelão. É ou não é, apóstolo? É um favelão. Quando você entra em Israel, é uma nação verde. No meio do marrom, porque tem a essência do amor. Com 10 mandamentos, Deus constrói a nação de Israel no meio do deserto. Um povo que era escravo, com 10 mandamentos, vira uma nação que nunca mais foi destruída na sua essência. Pode aplaudir, igreja. Pode aplaudir. Satanás usou esse processo profético e pediu a cabeça do povo. E depois que os atos proféticos estavam feitos, o rei deu autoridade para Ramã. Hoje, na carreata, Deus deu uma palavra para o centro apostólico Manancial, que é chegado o tempo de governo. E os atos proféticos já estão feitos. O anel do rei foi liberado. Vocês viverão o tempo de governo. Vocês viverão o governo de Deus. Por isso Deus está trazendo essa palavra, Centro Apostólico Manancial. A penetração que vocês terão na textura dessa nação é muito grande para que vocês brinquem com ela. Não é só falar, é ter a essência daquele que se fala. Porque o testemunho de Jesus que é o espírito da profecia. Yahvé. E o decreto sai. E Mardoqueu vai chorar. E vocês conhecem o fim da história. Ramã constrói uma forca de 25 metros na sua casa. Uma forca não, um espeto humano. As traduções dizem forca, mas os originais hebraicos dizem que Ramã construiu um espeto gigante para espetar Mardoqueu de cima a baixo. Ele ia ficar encravado naquela estaca. A tradução em espanhol traz o termo com mais clareza. Diz que ele ia ficar empalado. Eles iriam atravessar Mardoqueu e colocá-lo como um espeto humano público para todo mundo ver. E Satanás ranger os seus dentes e declarar o governo sobre o povo de Deus. Mas isso não aconteceu. Uma madrugada antes, o rei perdeu o sono e foi ler nas crônicas da Pérsia. E lê nas crônicas da Pérsia, o leitor lê uma história que um homem ficou sabendo de um projeto de assassinato, contou para a rainha contou para o rei. E o rei disse para aquele leitor: o que se fizeram para honrar esse homem? Nada. E o dia está amanhecendo. E o profeta das trevas entra com sangue nos olhos, anel no dedo, atos proféticos realizados, e no coração a certeza: vou acabar com o povo de Israel. Quando ele entra para falar com o rei do espeto gigante, para espetar Mardoqueu, o rei vira para ele e fala: Ramã, o que se deve fazer com o homem que o rei deseja honrar? Aí o profeta das trevas, só pode ser eu, que se pegue o cavalo mais lindo do rei, vista-se a roupa do rei, ponha-se o anel do rei,
E o homem mais honrado do seu reino sai andando pelas ruas de Suzã dizendo: assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. Olha, Ramã, faça isso com o judeu Mardoqueu. Igreja, é por isso que Satanás é um louco desvairado. Ele não suporta a sabedoria de Deus. É por isso que ele tem tanto ódio da humanidade. Sabe por quê? Quando Satanás chega perto de um ser humano para destruir a vida dele, o diabo pode até destruir a vida de quem quer que seja, mas ele vai ter que aguentar, durante todo o processo que esse ser humano esteja no planeta Terra, ouvir esse ser humano chamando o nome de Deus. Porque ser humano respira. Eu e você não entendemos. Não entendíamos até agora. Mas se desse para colocar um microfone aqui no meio da sua traqueia, onde linkam os seus pulmões, a sua laringe ao seu esôfago, você ouviria o nome de Deus 24 horas por dia. Mas o reino espiritual ouve o som da sua e da minha respiração, porque Deus governa a nossa vida. Reba, laba, 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 se. Reba, laba, 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 se. Respire, respire, respire. E Ramã tem que fazer isso. Puxar Mardoqueu no cavalo. Quando ele chega em casa, Zeres, a sua mulher, que quando olhamos na história, na arqueologia, o perfil daquela mulher, descobrimos que ela era uma das maiores bruxas da Pérsia. E quando a sorte cai 12 vezes sobre a cabeça de Ramã, liberando sobre ele autoridade para governo, aquela mulher tinha derramado muito sangue nos altares de Astarote, de Moloque, em Suzã. Os demônios trabalham no espiritual, igreja. No profético, igreja. Mas Deus, com sua mão sobre a essência do amor, conduz Mardoqueu. E quando Ramã volta para casa e conta para sua mulher, depois você lê no livro de Esther, porque eu não estou lendo para a gente economizar tempo. Ele conta para ela, para os seus amigos, o que ele teve que fazer e o que aconteceu com Mardoqueu. A sua mulher vira para ele e diz: Ramã, hoje você começou a cair diante desse homem, Mardoqueu. Porque a bruxa tem visão espiritual. E ela discerne quem tem o governo. Só que ela não sabia que Deus ia fazer a obra com tanto zelo. Porque Esther tinha chamado o rei para um banquete. E ela tinha entrado num processo de jejum. Quantos dias Esther jejuou, igreja? Quantos jantares Esther fez até falar com o rei? 3. Qual foi a idade que o nosso amado Jesus levantou do sepulcro? 3. É por acaso? É por acaso? Quem é o nosso Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás, você sabe se mover no profético? Nós também sabemos. A diferença nessa guerra é que quem vence não é o poder, é o amor. Quem vai trazer o Brasil aos pés do Senhor não é o poder político, não é o poder econômico, não é o poder das armas, não é o poder da psicologia, não é o poder da comunicação, é o poder do amor. É o poder do amor.
Rebalabaxerianda labá, serianda labá. Quando vivermos o amor, estamos vivendo o testemunho do Senhor Jesus. Quando você amar o seu próximo como a ti mesmo, quando você amar o seu próximo como a ti mesmo, e o seu coração transbordar amor por ele, e você olhar nos olhos dele e disser: Jesus ama você. Ele pode estar preso em qual cadeia for, das drogas, da inversão sexual, do ódio, da revolta. A essência vai desatar aquela vida. Há uns dias atrás eu estava atendendo uma jovem que houvera sido estuprada na sua adolescência. E aquela jovem revoltada, eu não tinha um argumento para falar com ela. Tamanha brutalidade. Porque se fosse só o estupro. Mas quando ela foi contar para a mãe acreditou no marido. E não acreditou nela. E colocou ela para fora de casa. E eu só tinha uma coisa para fazer por aquela jovem: amá-la como filha. E naquele momento de lágrimas, de envolvimento na dor, eu olhei nos olhos dela e disse: as pessoas que deveriam te amar podem ter te rejeitado, mas Jesus ama você. E Ele só quer que você perdoe. E aquela jovem não conseguia falar o nome da mãe, do padrasto mais. Aquela jovem andava assim. O ódio consumia ela por dentro. As necessidades. A mãe tinha casa, tinha comida, os irmãos, e ela morando sozinha. Passando só Deus sabe o que na mão de pessoas na rua. Ódio, ódio, ódio. E ela olhou nos meus olhos e disse: eu vejo Jesus nos seus olhos. Eu falei: então repita o nome deles e perdoe-os. E ela repetiu o nome deles. Perdoou-os. E está na igreja, celebrando ao Deus do amor. Eu não tinha uma palavra profética para dar para ela, mas eu tinha a essência da profecia para mostrar para ela. E o que curou foi o amor. É assim que Deus implanta o seu governo. Mateus 22, versículos 36 a 40. Mateus 22. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os... Leia para mim. Toda a lei e os... Toda a lei e os... Mais forte, igreja. Toda a lei e os... É o amor que nos faz profetas de Deus. Porque podemos ser profetas das trevas se não tivermos o amor. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Satanás está de olho em você. O amor te blinda de toda estratégia satânica. E o fim da história do povo na Pérsia
foi que o rei deu a Esther o direito de viver novamente. E quando Ramã chega e ela fala, o meu povo está sendo ameaçado por este homem. O rei sai da sala nervoso. E Ramã vem falar com Esther. O que está acontecendo? Por que você está fazendo isso comigo? Ele tropeça e cai em cima de Esther. O rei olha e fala, além de querer matar o povo dela, você quer violar minha esposa na minha presença? Você vai ser empalado no pau que fez para Mardoqueu. E o profeta de Satanás morre na sepultura que ele abriu para o profeta do amor. Vocês estão entendendo isso, igreja? Quem guarda os seus profetas é Deus. Não tenha medo do mundo espiritual, nenhuma oferenda, nenhum sacrifício, nenhuma macumba, nenhuma ordem satânica podem contra os profetas do amor. Não tenha medo, porque o sangue de Jesus tem poder. Sabe por quê? O sangue de Jesus não foi pago. O sangue de Jesus foi doado. Ele morreu porque quis. Porque ele morreu por amor. O amor é o divisor de águas no mundo espiritual, queridos. O amor é o divisor de águas no mundo espiritual. Apocalipse 19, aonde começamos, vamos terminar essa noite. Se você está cheio do Espírito Santo, diga eu te amo, Jesus. Recanta lá. O texto que lemos no versículo 10 e 9, quando o anjo diz para João, o Espírito, o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Começa declarando o domínio do governo. Depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma imensa multidão que dizia, aleluia, a salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Porque verdadeiros, justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Ei, cantarabá. E outra vez disseram, aleluia. E a fumaça dela sobre os séculos dos séculos, sobe sobre os séculos dos séculos. Então vi 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu do trono uma voz dizendo, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, vós todos os que o temeis, assim pequenos como grandes. Também ouviu uma voz como de uma grande multidão, como voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões que dizia, aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemo-nos e demos-lhes glória, porque chegadas são as bodas do Cordeiro e a noiva já se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas, à ceia do Cordeiro. E disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, e ele me disse, olha, não faças tal, sou o conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco e o que estava montado nele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas,
e tinha um nome escrito, e ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. A palavra e o governo. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode aplaudir ao Rei. Se você tem o espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus, se coloque de pé nesse momento. Canta lá baixo, anda lá baixo. Quero chamar a equipe de adoração aqui, por favor. Lá venham todos. Vem, Tiago. Rebalabá, serianda labá, xerianda labá, serecanta labá, sorianda labá. Recanta labá, rebalabá, xerianda labá. Rebalabá, xerianda labá. Rebalabá, xerianda labá. O testemunho de Jesus está nesse lugar. Esse lugar só existe por causa do testemunho de Jesus, que é o amor dele. E se você quer se entregar ao Senhor Jesus, para que o amor dele conduza a sua vida, e que depois disso, as profecias dele sejam colocadas na sua boca. Se você quer ser banhado pelo amor de Deus nessa noite, saia do seu lugar e venha aqui diante do altar, dizendo para o Senhor: eu quero ser banhado pelo teu amor. Governa a minha vida, Senhor. Implanta o teu governo na minha vida. Pode vir, pode vir, pode vir. Fala com ele: implanta o teu governo na minha vida. Implanta o teu governo na minha vida. Implanta o teu governo para que o fogo nunca se apague da minha vida. Eu quero ser banhado pelo teu amor. Eu quero ser banhado pelo amor que te levou a entregar a sua vida na cruz do Calvário. Rebalabá, serianda labá, chorianda labá. Levantem-se, levantem-se, profetas do amor. Levantem-se, profetas do amor. Levantem-se, profetas do amor, e profetizem pelas ruas. Profetizem pelos seus locais de trabalho. Profetizem pela sua casa, pela sua escola. Profetizem onde vocês estiverem o amor de Deus. O amor de Deus, o amor de Deus, repousado na sua boca, pode salvar a sua nação. Porque Mardoqueu era um homem comum daquele povo, oprimido e esmagado no meio da capital Susã. Mas ele tinha amor, ele tinha estratégias, e foi isso que salvou o povo de Deus. Quantos Mardoqueus nós temos aqui nessa noite? Quantas Estérs nós temos aqui nessa noite? A tua vida ele governa. Ele governa. Ele governa a tua vida. Vamos adorar o Senhor.